Shalom Adonai, Reirinho Tuquírio Jesus Cristo, Cai Rodosa Letezoe. Aqui é o seu amigo pastor Carlos Ribeiro do Pensar Teologia e eu estou muito feliz de poder estar transmitindo mais uma vez a santa e preciosa palavra de Deus para o seu coração. E vamos, nesta manhã de domingo, estar falando aqui sobre Gênesis capítulo 22, um altar aprovado por Deus. Este é o nosso título, um altar aprovado por Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Quando você for construir um altar para Deus? Vejamos, queridos, que Deus colocou Abraão à prova. É isso mesmo. Deus provou Abraão. Algumas versões nossas, em Gênesis capítulo 22, diz que Deus tentou Abraão. Esta versão não é muito feliz na sua tradução. O certo, o correto do hebraico do Antigo Testamento não é tentou Deus Abraão, é provou Deus Abraão, porque provar tem um sentido, a conotação de aprovar e não reprovar. Quem tenta é o diabo e não Deus. Deus não tenta ninguém. Este papel não pertence ao nosso Criador. Este papel de tentar pertence ao inimigo, ao nosso arqui-inimigo, ao nosso adversário. Deus, o nosso Pai, nos prova para nos aprovar. Vejamos que Deus colocou Abraão, o seu servo, à prova. Ora, vejamos que nós precisamos entender o que veio antes e durante a construção do nosso altar diante do Senhor. Quando Deus nos coloca à prova, Ele quer que nós devolvemos, Ele quer que nós oferecemos, Ele quer que nós colocamos sobre o altar que nós vamos construir para Ele o melhor que Ele tem nos dado, que Ele tem nos confiado. Veja que quando Deus colocou Abraão à prova, Deus pediu para ele o seu único filho, ou seja, o primogênito, o herdeiro de todos os seus bens, de todas as promessas, Isaque. É isso mesmo. Veja que Deus pediu para Abraão Isaque, para oferecer Isaque sobre um altar, em cima de uma das montanhas na região de Moriá. Que ainda o Senhor ia mostrar para Abraão, nosso pai na fé, meus queridos e amados irmãos. Abraão, ele não incitou, ele não se revoltou, ele não ficou contra Deus quando Deus lhe pediu o melhor que ele tinha dado para ele. Por quê? Porque Isaque é o filho da promessa. Sarai não podia ter filho, ela era estéril. Então Deus fez um milagre na velhice de Abraão e de Sarai, porque ambos não estavam prontos para gerar um filho. Principalmente a Sara, esposa de Abraão, o servo do Senhor. Este milagre aconteceu na vida de Sarai. Deus deu o herdeiro para Sarai, nasceu do seu próprio ventre, na sua velhice. Ela não tinha a possibilidade de ter um filho, um herdeiro, um primogênito. Sarai não tinha essa possibilidade. O homem, com seus recursos na época, não tinha como fazer Sarai gerar um filho, um herdeiro, um filho da promessa. Mas aquele que prometeu a Sarai um filho na sua velhice, este sim fez Sarai gerar Isaque, a promessa no seu ventre. E esta promessa nasceu. Mas em dado momento, meus queridos, Deus pediu esta promessa, este Isaque que nasceu através do milagre, para ser oferecido num altar ao próprio Deus que ele deu. Veja, isso não é muito fácil, isso é muito difícil. Agora vamos começar aqui a nossa mensagem no sentido introdutório, com mais detalhes. Vejamos que precisamos entender o que temos que fazer antes da construção do nosso altar, antes de oferecermos o melhor que Deus tem nos dado para Ele no altar da nossa existência, da nossa vida. Eu coloquei aqui no slide, me acompanhe aí, para que você não venha perder essa mensagem, esta palavra abençoada para o meu e o seu coração. A introdução nos diz o seguinte: antes da construção de um altar para o Senhor, precisamos entender que antes do altar há alguns requisitos na construção do altar. Nós precisamos ter e preencher alguns requisitos na construção do meu e do teu altar. Primeiro, nós temos que mostrar prontidão. Segundo, nós temos que ter segredo. Terceiro, nós precisamos ter lenha para o nosso altar. E quarto, precisamos perseverar
até o fim. Estas 4 coisas é importantíssima para Deus aprovar você, para Deus abençoar você na construção do seu altar. Se nós não tivermos prontos para responder à aprovação de Deus em nossa vida, quando Ele pedir para mim e para você o melhor que Ele tem nos dado, nós vamos logo resmungar. Veja que Abraão respondeu positivamente a aprovação que Deus lhe colocou. Eis-me aqui, Senhor. E mais nada. Abraão não questionou, Abraão não colocou Deus na parede, Abraão não foi antagônico a esta aprovação, Abraão não ficou resmungando contra a vontade soberana de Deus. Simplesmente Abraão, diz a Bíblia Sagrada, que ele manteve o padrão de um servo de Deus obediente à vontade de Deus, ao chamado de Deus, à ordem de Deus, na provação em oferecer Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Ora, antes do sacrifício, você precisa estar pronto em todos os sentidos. Agora, vejamos o segundo passo. Antes do altar, Abraão guardou segredo. Isso é muito importante. Muitas pessoas são reprovadas logo no início da provação. A provação para eles, muitas vezes, se torna em tentação. Por quê? Porque não guarda segredo quando Deus lhe está provando a vida deles, está provando o seu ministério, está provando alguma área da sua vida, está sendo provado. E nós precisamos ter muito cuidado para guardarmos segredo. Veja que Abraão não falou para Sarai que ele ia sacrificar Isaque no Monte Moriá. Ele não falou para o servo, não falou para o jumentinho, não falou para os 2 jovens que estavam, seus 2 escravos ali, que estavam junto com ele, não falou para Isaque que ele seria o elemento principal do sacrifício, não falou. Abraão guardou o segredo. Simplesmente Abraão levantou de madrugada e respondeu: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para executar a tua vontade. Ora, Abraão estava pronto, não questionou, não resmungou e guardou o segredo de tudo isso. Imagine comigo, se ele tivesse dito para Sarai que Deus tinha ordenado a ele a sacrificar Isaque num dos montes na região de Moriá. Ora, irmãos, a Sarai deveria sair no clã de Abraão falando para todos: olha, Abraão está maluco, o velho endoidou, ele perdeu a noção do tempo, ele agora está com amnésia, ele está com Alzheimer, ele está esquecendo as coisas, ele quer sacrificar Isaque, o meu filho, o meu primogênito que Deus me deu, em um dos montes na região de Moriá. Vamos prender ele, vamos colocar ele aqui no manicômio, vamos colocar ele aqui na tenda, vamos aconselhar ele. Essa ideia é uma ideia maluca. Ele diz que foi Deus que ordenou ele fazer isso, mas Deus não aceita sacrifício humano. Quem faz isso é os cananeus, os heveus, os jebuseus, os nossos vizinhos que oferecem os seus filhos aos deuses, aos demônios, às entidades. Mas nós, o povo de Deus, não fazemos isso. Ora, queridos, veja o problemaço que Abraão ia trazer para si se ele não tivesse guardado o segredo. Ele tinha trazido sobre si um peso, um problema que nunca deveria existir. É assim que acontece comigo e com você. Existem alguns pontos em nossa vida espiritual que Deus fala conosco, que Deus está nos provando, ou até mesmo fora da prova, que nós temos que guardar segredo, manter segredo, para não trazermos tribulação e provas desnecessárias para a minha vida e para a tua vida. Então, antes do altar, aprenda a guardar segredo. Seja uma pessoa de segredo. Por mais que as pessoas acham você esquisito, meio esquisitão, meio indiferente, não tem problema. Continue obedecendo à vontade de Deus, oferecendo a Deus o melhor que você tem. Agora, depois que Abraão se mostrou pronto, guardou o segredo, Abraão agora ele rachou lenha. Abraão rachou lenha. E, por último, ele perseverou na prontidão, em guardar segredo, em rachar lenha. E a perseverança permeia toda esta provação. Você tem que perseverar até o fim, com prontidão, guardando o segredo e tendo lenha em reserva em sua vida. E é sobre este ponto aqui que eu quero explicar para você. Vejamos aqui, veja o slide aqui.
Temos que mostrar prontidão em oferecer o melhor que temos de Deus. Isso eu já falei, já expliquei. Por exemplo, Abraão se mostrou pronto para oferecer Isaque, o seu único filho nascido da promessa. Ele não questionou a Deus, mas disse: eis-me aqui. Essa palavra é mencionada 3 vezes nesse texto, mostrando a obediência voluntária de Abraão diante da provação. Versículo 1, versículo 7, versículo 11 do capítulo 22 do Evangelho do livro do Gênesis. A obediência e a voluntariedade na hora das provações nos livra de cairmos em tentação, pois Deus não tenta a ninguém, mas prova todos que Ele ama, para prová-los como dignos das bênçãos advindas da promessa absoluta e eterna do nosso Deus. E isso a gente pode ver no versículo 15 ao versículo 19 do livro do Gênesis. E continuando, nós temos aqui: Abraão guardou segredo antes do sacrifício, Isaque, e ele não falou mais a ninguém qual seria o elemento principal do sacrifício. Abraão guardou segredo antes de sacrificar Isaque. Amém? Já falei sobre isso. Aí você pode estar lendo aqui e acompanhando, porque aqui está mais detalhado as explicações sobre essa questão antes do sacrifício, antes da provação. Você precisa, mais do que nunca, guardar segredo. Aí eu coloquei: imagine se Abraão não tivesse guardado segredo sobre Isaque. O que teria acontecido? Qual seria a reação de Sarai, mãe de Isaque? O que os servos e servas de Abraão diriam sobre Abraão oferecer a Deus Isaque em sacrifício? Certamente o alvoroço seria grande no clã de Abraão. Deus está te provando, então guarde segredo, pois muitos não vão entender o que Deus está fazendo em sua vida, e isso pode levar você a lutas no processo de cumprir a vontade de Deus. Que os segredos sejam revelados diante de Deus e na hora estabelecida pelo Senhor Deus. Aprenda a gemer em silêncio, a falar com o coração com Deus, mesmo que ninguém te entenda ou te julgue pelos lábios sem palavras audíveis. Entenda que a prova vai te aprovar. A prova vai te aprovar. Entenda isso. Deus está te provando para te aprovar. Continuando, o que vem antes do altar, antes do sacrifício, antes de irmos à jornada em oferecer o nosso melhor para Deus. Há nesse texto de Gênesis capítulo 22, eu coloquei aqui, um elemento muito importante que não pode ser esquecido e nem ser preparado por último: a lenha para o sacrifício. Preparado por último? Nunca. A lenha tem que ser preparado com antecedência antes do sacrifício. A lenha em Gênesis capítulo 22, irmãos, é mencionada 5 vezes por referência e mais 4 vezes por inferência, pois para se ter lenha é preciso derrubar árvores. Isso aqui é interessante. Isso é uma maravilha. Acompanhe aí. Derrubar árvores. Antes do sacrifício, nós precisamos ter lenha. E para termos lenha, precisamos derrubar árvores, cortar em pedaços as árvores, guardar os pedaços de lenha e esperar secar os pedaços de lenha verde. Essas são 4 etapas. Ora, para se ter lenha, precisa derrubar árvores, cortar em pedaços as árvores, precisamos guardar os pedaços de lenha e esperar secar os pedaços de lenha verde. Deu para entender? Aqui eu trago uma explicação bastante interessante. Acompanha-nos aí no slide aqui dessa pregação rápida, desse ensino e pregação rápida para o seu coração. Derrubar árvores. O que é que isso significa? Há muitas árvores em nossa vida que precisam ser derrubadas para termos lenha no altar da nossa vida cristã. Não derrubamos algumas árvores do campo da nossa existência porque gostamos da sombra que as árvores nos proporcionam. É por isso que não derrubamos essas árvores. Porque pergunto a você, quais são as árvores que você precisa sacrificar para ser aprovado por Deus? Quais são as árvores que você precisa derrubar para ser aprovado por Deus? Será um hobby, um programa favorito, amigos chegados, amor excessivo pelos filhos, faculdade, bens materiais? Há muitas árvores que dá sombra para nós que precisamos sacrificá-las para ter lenha para oferecer no altar quando Deus nos provar. Antes da provação, entenda que você precisa ter lenha preparada. Você tem que ter lenha ali antes do altar. Amém? Olha aqui. Que tal você aumentar a lista de árvores a ser sacrificada para ser aprovado por Deus?
Agora nós temos aqui cortar em pedaço as árvores. Vamos para essa explicação. O que é cortar árvores em pedaço? O que significa cortar árvores em pedaço? Cortar árvores em pedaço significa ser organizado, significa colocar tudo em ordem segundo a vontade de Deus. Significa ser proativo na vida. Isso significa cortar árvores em pedaço. Amém? Agora, guardar os pedaços de lenha. Se você cortou, você precisa guardar num depósito. O que é guardar lenha? O que isso significa? Significa guardar lenha é ter paciência. Guardar lenha é ter paciência. Em terceiro, em segundo, é encher o céu com orações. Você precisa encher o céu com orações. É isso, é guardar lenha lá no depósito. Em terceiro, é encher o céu com lágrimas. Guardar lenha é encher o céu com lágrimas. E em quarto, é esperar a resposta das orações. Ore, ore e espere as respostas das orações quando Deus estiver te provando. Guardar os pedaços de lenha, o que isso significa? Guardar lenha é ter paciência, é encher o céu com orações, é encher o céu com lágrimas, é esperar a resposta de Deus para a nossa vida, esperar a resposta das orações, até o final sendo perseverante. E nós temos aqui esperar secar a lenha verde. Ora, cortou a árvore, pinicou a árvore, guardou no depósito, agora nós precisamos esperar a lenha verde secar. Amém? Depois da lenha guardada, é preciso esperar a lenha verde secar. Espere a lenha secar. Não seja precipitado. O que significa a lenha verde no altar da nossa vida cristã, da nossa existência? O que isso significa? Vamos lá. Em primeiro, significa fogo estranho no altar. Então, quando você vai oferecer a Deus sacrifício e coloca no seu altar lenha verde, isso significa fogo estranho no altar. Deus não aceita lenha verde no seu altar. E em segundo, significa muita fumaça e pouco fogo. Aonde tem muita fumaça, tem pouco fogo. Não ofereça lenha verde no altar de Deus. Deus não aceita lenha verde no altar dele. Por quê? Porque dá muita fumaça e pouco fogo. É fogo estranho. Em terceiro, significa espiritualidade sem equilíbrio e maturidade. Tem muita gente que desenvolve uma espiritualidade imatura, sem equilíbrio, é muita fumaça, é muito fogo estranho, é muita meninice. Não consegue ter uma maturidade espiritual diante das manifestações espirituais. Por isso, oferece a Deus lenha verde no altar de Deus. E é reprovado, não tem maturidade e nem equilíbrio. Em quarto, significa impaciência na espiritualidade cristã. Ou seja, esta pessoa não tem paciência em esperar a lenha verde secar. Ele quer, porque quer oferecer no altar de Deus, no sacrifício que oferece a Deus, sobre o altar, lenha verde. Esta pessoa tem impaciência na espiritualidade cristã. Pelo amor de Deus, espere a lenha secar. Isso fala que você precisa seguir as etapas. 1, 2, 3, subir o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, com cuidado, com carinho, com amor, com esmero. Você vai amadurecendo no dia a dia. Não atropele as coisas. Não coloque o carro na frente dos bois, como diz um ditado aí, para que você não venha se complicar. Veja, agora nós temos aqui a lenha por referência. Vamos continuar sobre essa questão da lenha antes do altar. A lenha por referência, que está escrito. Você pode abrir o livro do Gênesis, você vai encontrar a lenha. 5 vezes é mencionado a palavra lenha no livro do Gênesis, no capítulo 22. Nós temos a lenha rachada por Abraão, no versículo 3. Nós temos a lenha sobre Isaque, versículo 6. Nós temos a lenha sem o cordeiro, versículo 7. Nós temos a lenha sobre o altar, versículo 9. E nós temos o cordeiro sobre a lenha, versículo 9. Isaque representa o cordeiro de Deus. Mas Deus provou a Abraão, livrou que Abraão viesse matar o seu próprio filho, ofereceu para Abraão um carneiro em lugar de Isaque, seu filho. Então, aqui nós temos a lenha por referência. A lenha rachada por Abraão, nós já falamos anteriormente sobre isso. A lenha sobre Isaque, certo? Isaque estava carregando a lenha, certo? Para o cume do Monte Moriá. E nós temos a lenha sobre o altar, aonde Isaque foi colocado sobre esta lenha.
a lenha por referência. Agora, meus queridos, em quarto lugar, Abraão perseverou indo até o fim. Ele não olhou para trás. Amém? Antes do sacrifício, você precisa perseverar até o fim. Ele não olhou para trás. Abraão foi reconhecido como verdadeiro adorador, tanto pelo Senhor e pelos homens. Isso depois do sacrifício. Amém? Abraão foi reconhecido por Deus, eu coloquei aqui como amigo de Deus. Abraão foi reconhecido como confidente de Deus. Abraão foi reconhecido por Deus como profeta. Só depois do sacrifício que Abraão foi reconhecido como príncipe de Deus. Veja o versículo 23 e o capítulo 23 e versículo 6. Agora nós vamos para o tema propriamente dito, elementos de um altar aprovado por Deus. Já que nós trouxemos para vós outros aí uma introdução bem bacana, bem legal, sobre o que vem antes da construção do altar, antes da aprovação, o que você tem que fazer? Você tem que ser pronto, você tem que guardar segredo, você tem que perseverar até o fim e oferecer lenha seca, certo? No altar de Deus. E elementos de um altar aprovado por Deus. Vamos aqui enumerar esses elementos. Esses elementos estão interligados. É muito importante você entender isso. Esses elementos estão interligados e não pode faltar nenhum elemento para o sacrifício, pois a falta de um só elemento inutiliza o altar. Ou seja, não pode faltar nenhum desses elementos que vou mencionar logo abaixo. Amém? Aqui no nosso slides aqui, no meu blog Pensar Teologia e Esboços Bíblicos. Veja que não pode faltar nenhum elemento para o altar, para você ser realmente aprovado por Deus. Vamos lá. O lugar está ligado ao altar. O altar está ligado à lenha. A lenha está ligado ao cordeiro. O cordeiro está ligado ao cutelo. O fogo está interligado com os outros elementos, com exceção do cutelo. Ninguém vai queimar faca ou facão, podemos assim dizer, sobre um altar, com exceção do cutelo. Um detalhe bastante interessante. Então, vamos continuar mencionando a respeito desses elementos de um altar aprovado por Deus antes, certo, do sacrifício. Nós já falamos sobre estes elementos. Mas agora vamos falar de forma mais detalhada sobre estes elementos de um altar aprovado por Deus. Então vamos repetir aqui. O lugar está ligado ao altar. O altar está ligado à lenha. A lenha está ligado ao cordeiro. O cordeiro está ligado ao cutelo e o fogo está interligado com outros elementos, com exceção do cutelo. Então, meus queridos, vamos agora falar sobre o nosso primeiro elemento de um altar aprovado por Deus. Os sacrifícios para Deus têm que ser pleno e perfeito. Entenda que os sacrifícios para Deus têm que ser pleno e perfeito. Não pode ter imperfeição nos sacrifícios que vamos oferecer para o Senhor no altar da nossa existência, quando Ele nos colocar à prova. Vejamos, em primeiro lugar, nós temos, certo, o lugar. O lugar é um elemento onde todos os outros elementos estão presentes para o sacrifício. Em segundo, pois a falta de um só elemento inutiliza o sacrifício por inteiro. Em terceiro, mas um altar é inutilizado quando é construído em um lugar errado. Isso aqui é importante. Olha, em terceiro, mas um altar é inutilizado quando é construído em um lugar errado. Quem escolhe o lugar para o altar do sacrifício é Deus e não nós. Não é nós que escolhemos o lugar para levantar o nosso altar. Vejamos, queridos e amados irmãos, que o lugar é muito importante. Você pode ter todos esses elementos, certo? Você pode ter todos esses elementos que eu mencionei anteriormente, mas se você edificar o seu altar em um lugar que não seja a vontade de Deus, você está literalmente sendo reprovado. Muitas pessoas fazem tudo certinho, mas na hora de levantar o seu altar, constrói o seu altar em um lugar errado, que não é a vontade de Deus. Escolhe qualquer lugar para sacrificar, para levantar um altar ao Senhor, e por isso são reprovados. Tenha muito cuidado. O lugar é importante, é muito importante.
Você pode ter todos os elementos para o sacrifício, como eu já disse, mas se você estiver no lugar errado, então não será aprovado por Deus. Não será aprovado por Deus. Agora, você encontrou o lugar? Sim, você encontrou o lugar. Agora você precisa construir o seu altar. Um altar não vem pronto. Se constrói com as pedras da nossa existência. Em segundo, é preciso ajuntar as várias pedras para construir um altar aprovado pelo Senhor. Em terceiro, Deus não constrói altar para si mesmo, mas nos ordena a fazê-lo para a glória e honra do seu eterno nome. Então, meus queridos, aprenda a construir um altar na presença de Deus, na presença do Senhor. Um altar não vem pronto. Se constrói um altar com as pedras da nossa existência. É preciso ajuntar as várias pedras para construir um altar aprovado pelo Senhor. Deus não constrói altares, não, para si mesmo, mas nos ordena fazê-lo para a glória e honra do seu eterno nome. Agora vamos para a lenha que vai ser colocada sobre este altar que você construiu em um lugar específico que Deus ordenou. Veja lá. Sobre a lenha, eu já falei bastante, mas vale ressaltar que este elemento é constante em nossa jornada espiritual, pois a ordem do Senhor é para não deixar o fogo do altar apagar. Se falta lenha, o fogo vai apagar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Portanto, a lenha é um elemento muito importante que permeia todo o processo do nosso sacrifício a Deus. Se queres ser aprovado, é preciso estar na presença do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus.